Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o descritor 31, que ele diz o seguinte: resolver problemas que envolvam a equação do segundo grau. Né? E aí nós já vimos a equação do segundo grau num outro momento. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos reforçar o conhecimento que vocês têm sobre a equação do segundo grau. Né? Para isso, vamos relembrar aqui, olha, que como que você vai escrever uma equação de segundo grau na sua forma genérica, né? Genericamente, você tem uma equação de segundo grau do seguinte modo: ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Né? Em que o a, o b e o c são os coeficientes dessa equação, né? E que o c pode ser igual a zero, o b pode ser igual a zero também, mas o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Aí nós temos dois tipos aqui de equação. Uma que é dita a equação do segundo grau completa, né? E uma outra incompleta. Como que você pode reconhecer cada uma delas? Quando os valores de A, de B e de C, todos eles são diferentes de zero, aí a equação do segundo grau ela é dita completa. Se por um acaso o B for igual a zero ou o C for igual a zero, aí nós temos uma equação incompleta. Por que que tem que falar isso, né? Porque quando é uma equação completa, o método mais comum de se resolver uma equação de segundo grau completa é fazendo uso da sua fórmula geral, né? Que é a famosa fórmula de Bhaskara. Nós vamos trabalhar com ela também. Quando uma equação é incompleta, aí tem modos diferentes de se resolver. Pode se resolver pela fórmula geral, né? Que é a fórmula de Bhaskara, mas também pode resolver de outros modos, né? Então, quando for incompleta, vamos resolver de modos mais diferentes da de Bhaskara, né? Porque também reduz o tamanho da expressão, né? Reduz os elementos e você consegue chegar numa solução mais rápido do que fazendo uso da fórmula de Bhaskara. Então vamos ver aqui uma situação. Ó. Essa primeira situação nós temos aqui, ó. Quais as raízes da equação 2x ao quadrado menos 10x igual a zero? Então eu quero saber quais são as raízes, ou seja, quais são os valores de x aqui, ó, que substituindo aqui o x, torna essa equação igual a zero. Aí nós temos aqui as opções: 0 e menos 5, 0 e 5, 2 e menos 10, 2 e 10. Assim, quando você for fazer uma avaliação escrita, uma avaliação que você tem que ganhar tempo na resolução das questões, e você observa o seguinte, que essa equação ela é incompleta e que nessa situação o C é igual a zero. Porque como nós vimos aqui, ó, o A obrigatoriamente fica ao lado do x ao quadrado, o B fica do lado do x e o C é o termo independente. Quando eu olho aqui para essa equação, aqui eu tenho o valor de A e tenho o valor de B. Né? Então, quando C for igual a zero, você vai ter duas respostas para essa equação, né? Mas uma delas vai ser igual a zero, né? Quando tiver solução real. Né? Então, ó, você vai ter duas respostas e uma delas vai ser igual a zero. Ou seja, se eu quisesse ganhar tempo ou se estivesse sem tempo, já descartaria aqui ó, as letras C e D. Já dá para saber que não são respostas dessa equação, mesmo sem promover nenhum cálculo. Né? A resposta vai ser a letra A ou a letra B. Tá? Então, como que nós podemos resolver uma equação como essa? Ó, eu vou reescrever ela aqui. 2x ao quadrado menos 10x igual a zero. Né? Então, você vai escrever essa equação na forma fatorada, na sua forma fatorada. Ou seja, você vai transformar ela num produto. Então, aqui eu tenho dois termos, né, da equação. E aí você tem que identificar quais são os fatores comuns entre esses dois termos, tá bom? E pegar esse fator comum e colocar em evidência. Aqui, olha, uma coisa que é visível aqui eu tenho x, tá vendo? Ó?
o x vai aparecer aqui, apesar daqui ser x ao quadrado, e aqui tem o x, ó. Mas aí, como o x vai aparecer aqui, e x aparece aqui também, o x já é fator comum entre esses dois termos. Um outro fator comum que dá para observar é 2. Professor, mas não tem 2 aqui desse lado. Mas é possível você transformar esse 10 em 2 vezes 5. Então, 2 também é fator comum, tá? Então, o caminho seria esse. Se você tiver alguma dificuldade de enxergar, por exemplo, que 2 é fator comum, você poderia escrever assim, ó, 2 vezes x, né? Que é esse termo aqui, ó, observe aqui que você tem, ó, 2 vezes x dá 2x, e 2x vezes x dá 2x ao quadrado, certo? E aqui, você poderia escrever, ó, 2 vezes 5 vezes x. Tudo isso aqui, ó, igual a zero. Que aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, e 10 vezes x, ó, dá 10x, essa mesma expressão. Aí eu observo, vamos colocar os fatores comuns em evidência. Aqui eu tenho quem? Ó, o 2, tá vendo? Ó? Então, 2 vai ficar em evidência. Vou até destacar ele aqui, ó. Fator comum em evidência. E o x também aparece, ó. O x aparece aqui e o x aparece aqui, ó. Também é fator comum. Então, coloco também em evidência. Coloquei em evidência, agora o que eu não usei eu vou colocar entre parênteses, né? O que é que não foi usado, ó? Não foi usado esse x, né? Menos quem? Menos 5. Você tem que escrever de forma que quando você multiplicar esse elemento por esses que estão entre parênteses, volte para essa expressão aqui, ó. Perceba que se você multiplicar 2x vezes x, ó, dá 2x ao quadrado. E 2x vezes menos 5 dá o quê? Ó? Menos 10x, certo? Então, essa expressão é essa mesma, só que agora está na forma fatorada. Feito isso, agora você vai pegar cada uma dessas partes aqui e igualar a zero. Então, você tem aqui, ó, 2x vai ser igual a quem? Ó? Igual a zero. Fica uma equaçãozinha de primeiro grau. Aí você resolve essa equação de primeiro grau. Ó. X, então, vai ser igual a quem? A zero. E esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, x, então, vai ser igual. 0 dividido por 2 dá o quê, ó? Dá 0. Então, aqui, ó, uma das respostas é quem? 0. Depois que você iguala essa parte a 0 e determina o valor, agora você vai trabalhar com essa outra parte aqui, ó, que está dentro do parênteses, né? Faz o mesmo procedimento, ó. X menos 5 igual a quem? A 0. Se deparou com uma equaçãozinha de primeiro grau também, né? Então, aqui, ó, x, então, vai ser igual. Esse menos 5 que está antes da igualdade, ele vai passar para depois, né? Então, menos 5, ele passa 5 positivo. Ou seja, qual é o conjunto solução dessa equação aqui, ó? Vai ser quem, ó? Vai ser o 0, que foi a nossa primeira resposta, e quem? E o 5. Então, a alternativa correta vai ser quem? A letra B, 0 e 5. Professor, mas eu não consegui enxergar aqui que o 2 é fator comum, certo? Mas eu consegui que o x, enxergar que o x é fator comum. Dá para eu resolver também pegando apenas o x como fator comum? Dá também, né? Olha, vou reescrever aqui a equaçãozinha, 2x ao quadrado menos 10x, né? Que é igual a 0. Aí, olha, se você enxergar que apenas o x é fator comum, ó, você coloca ele em evidência, x vezes. Agora, aqui dentro do parênteses, ó, você tem que colocar os elementos que quando você multiplicar por x, volte para essa expressão aqui novamente. Então, aqui, olha, x vezes quem que vai dar 2x ao quadrado? 2x. Que aí percebam que, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. Menos, né? Aí eu tenho que chegar aqui em quem? Ó, em 10x. Então, quem que eu vou multiplicar por x para voltar aqui para 10x? 5, né? Que aí eu vou ter, ó. Perdão, 5 não, gente. É 10 aqui. Que vai ser 10, tá? Que aqui eu vou ter, ó, x vezes 10, 10x, ok?
certo? Então aqui dentro do parênteses você tem que colocar os elementos que quando você multiplicar por x aqui, x vezes cada um desses elementos, volte aqui para essa equação. Então, ó, só reforçando aqui, ó, x vezes 2x, 2x ao quadrado. X vezes menos 10x. E agora é aquele procedimento, ó, de pegar cada uma dessas partes dos fatores aqui, ó, e igualar a zero, né? Então você vai ter aqui, ó, essa primeira parte, ó, x igual a zero, certo? Então aqui eu já tenho uma resposta, ó, x igual a zero. Agora você pega essa outra aqui, ó, 2x menos 10, né? Que é igual a quem? A zero, né? Fica uma equaçãozinha de primeiro grau. Então você tem, ó, 2x que vai ser igual. Esse menos 10, que está antes da igualdade, ele passa para depois da igualdade, né? Tá no primeiro membro, passa para o segundo. Então eu tenho menos 10, ele passa 10 positivo. Então o meu objetivo é descobrir o valor de x. Então fica x vai ser igual a quem? A 10. E esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então você vai ter aqui, ó, x, então vai ser igual 10 dividido por 2 dá o quê? Ó? Dá 5. Exatamente a mesma resposta que você tinha encontrado anteriormente, ó. O 0 e o 5, né? Aqui, ó, 0 e 5, respostas também. Beleza? Então isso confirma que a alternativa correta é a letra B, 0 e 5. Vamos ver aqui o item 2, tá? O que é que diz aqui o item 2? O item 2 ele diz: considere a equação polinomial de segundo grau, né, a seguir. Aí nós temos aqui a equação x ao quadrado menos 81. Temos aqui também uma equação do segundo grau incompleta, né? Só que nesse caso, ó, você tem aqui, ó, o valor de A, né? O A é 1, né? O B aqui não aparece, que é como é que eu sei que ele não aparece? Porque não tem o termo x elevado a 1, né? Então só está aparecendo, ó, o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é menos 81, né? Então nesse caso, o valor de B é igual a zero, certo? Então nós já vamos resolver também sem o uso da fórmula de Bhaskara, né? Mas de um modo diferente dessa primeira que nós resolvemos, tá? Então, sobre essa equaçãozinha, o que é que pede, né? É correto afirmar que não tem raízes reais, tem uma raiz nula e outra negativa, tem uma raiz nula e outra positiva, ou tem duas raízes reais simétricas, né? Então vamos resolver para determinar qual é a solução dessa situação que está proposta aí para vocês. Então vou reescrever aqui a equação: x ao quadrado menos 81 igual a zero. Quando você tem b igual a zero, o que é que você vai fazer? Simplesmente transferir o valor de c aqui, que está no primeiro membro da equação, transfere ele para o segundo membro. Então você vai ter aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual. Aqui você tinha menos 81, ele passa 81 positivo, certo? Agora é aquela questão, ó, eu quero determinar o valor de x, né? Então esse quadrado ele vai ter que passar para o segundo membro. E aí ele tem que passar a operação inversa, né? Aí você sabe, ó, qual é o inverso da adição? Subtração. Qual é o inverso de multiplicação? Divisão, né? Qual é o inverso de potenciação? Radiciação. Então, você vai transformar essa potenciação em uma radiciação. Então, você vai ter, ó, x, então vai ser igual. Esse quadrado, ele vai se transformar em quem? Raiz quadrada. O que você tem que saber sobre raízes quadradas? Que ela aceita duas respostas, né? Um valor positivo como resposta e um valor negativo também. Porque se você, por exemplo, pega raiz quadrada de 9, por exemplo, pode ser quem? 3 ou menos 3. Se você pegar menos 3 e elevar ao quadrado, né? E também pegar o 3 e elevar ao quadrado, você vai ter, ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9, e 3 ao quadrado também dá 9. Ou seja,
raiz quadrada de 9 pode ser quem? Pode ser menos 3 e também pode ser o 3, tá certo? Então, as raízes quadradas sempre aceitam duas respostas, um valor positivo e outro negativo como solução. Então, ó, x vai ser igual a quem? A mais ou menos raiz quadrada de quem? Ó? Raiz quadrada de 81, certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 81 é quem? 9. Pois 9 vezes 9, ou seja, 9 elevado ao quadrado, vai dar igual a 81, certo? Então, quem é o nosso conjunto de solução? O nosso conjunto de solução vai ser igual a menos 9 e mais 9. É isso? 9 positivo. Então, vamos ver aqui as opções, ó. Não tem raízes reais? Falso, né? Já percebemos aqui, ó, que tem duas raízes reais. Tem uma raiz nula e outra negativa? Também é falsa, né? Uma raiz é negativa e outra é positiva. Tem uma raiz nula e outra positiva? Também é falsa, né? Acabamos de ver que não temos raiz nula. Tem duas raízes reais simétricas? Aí isso é verdade, né? Ó, nós temos duas raízes reais simétricas, menos 9 e mais 9. Né? Se você traçar um eixo de simetria, você vai ver que esses elementos, o menos 9 e o mais 9, estão equidistantes, né, do eixo de simetria e de lados opostos desse eixo de simetria. Então, menos 9 e mais 9 são simétricos, ou seja, tem duas raízes reais simétricas. E, portanto, a alternativa correta, letra D. Viu? E, para finalizar, nós temos aqui mais uma situação que ela diz o seguinte. O quádruplo do quadrado de um número é igual a 64. É 64. Então, esse número é menos 8 e 8, menos 8 e 4, menos 4 e 4, menos 4 e 8. Né? Qual dessas opções traduz essa situação? Né? Então, o primeiro passo é traduzir esse texto em uma equação. Né? E aí, como que nós vamos fazer isso? Ó? O quádruplo. Então, como é que você escreve o quádruplo? 4 vezes, não é isso? Do quadrado, então você vai elevar ao quadrado alguma coisa, né? De um número. Como eu não estou dizendo qual é esse número, né? Aí você pode usar uma letra qualquer para representar esse número. Então pode ser, é mais comum a gente usar quem? X, né? Mas pode ser qualquer letra do alfabeto. Então, ó, quando eu digo de um número, eu não estou identificando qual é esse número. Então você vai usar o quê? Uma letra para representar esse número. Então tá aqui. É 64. Ou seja, quando eu digo é 64, é o mesmo que dizer é igual a 64. Então, o que é que nós temos aqui, pessoal? Ó, só traduzindo aqui novamente, né? Tá, aqui, ó, a tradução, ó. O quádruplo de um número, não, pera, o quádruplo do quadrado de um número é igual a 64. Que foi o textinho que diz aí, né? Então, aqui nós temos, ó, uma equação, sinal de igualdade, né? Variável, e é de grau 2, então polinomial do segundo grau, ou equação quadrática, né? E ela vai ser incompleta, pois nós temos aqui, ó, o valor de A e nós temos o valor de C. Então, o que é que nós vamos fazer? Como o valor de C aqui já está depois da igualdade, eu só vou pegar esse termo aqui, ó, ou 4 vezes, e vou jogar aqui para o segundo membro. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado vai ser igual a quem? A 64. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo por 4, né? Então, eu vou ter, ó, como eu quero determinar só o valor de x, ó, então x vai ser igual. Aí, lembrar que esse quadrado se transforma em raiz quadrada, ó, o quadrado vem raiz quadrada. Lembrar que toda raiz quadrada tem um valor positivo e outro negativo como resposta, né?
Aí 64 dividido por 4 dá o que, ó? Dá 16, né? Se você multiplicar 16 vezes 4, ó. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 16 vezes 4, ó. 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, e 2, 6, ó. 64. Ou seja, 64 dividido por 4 dá igual a 16. Então tá aí. Aí agora é só calcular, ó. X, então vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Então, o nosso conjunto de solução vai ser igual a quem? A menos 4 e o mais 4 aqui, né? Pronto. Menos 4 e 4. E aí nós temos como solução menos 4 e 4, letra C, como solução. Tá bem, pessoal? Então é isso aí. Equações do segundo grau, ou equação quadrática, ou ainda equação polinomial do segundo grau. E nesse caso, equações incompletas. Tá bom? Então é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.